A graça e a paz, irmãos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor por mais uma manhã, uma oportunidade que Ele nos concede, né? Que Ele possa estar renovando as nossas forças. Tem semanas que parece que a batalha foi violenta, assim, a gente se sente sugado, né? Mas Deus é o Deus que nos renova, que nos fortalece, e isso existe para a gente experimentar da graça dEle, porque se não existisse luta, batalha, como é que a gente ia experimentar isso em nossas vidas, né? Então, a alegria de poder ser renovado, restaurado e sentir a boa mão de Deus sobre nós, nos guiando, nos conduzindo, nos fortalecendo diante das lutas, isso é o que é maravilhoso e glorifica o nome dEle, né? Nesta manhã nós vamos dar continuidade, então, à nossa série de estudos sobre teologia da aliança. Vou pedir aos meninos ali que se concentrem na passagem dos slides. Vou tentar aqui trazer para os irmãos algumas ideias, resumidas um pouco, aquilo que nós estamos estudando, certo? O estudo 4, o capítulo 4, ele tem por título Uma Nova Aliança, né? Então nós vamos ver um pouco, estudar um pouco hoje como é que vai se desenvolvendo, né, essa ideia dessa aliança, dessa nova aliança, e vamos ver hoje como isso acontece, como ocorre numa parte da Bíblia, da Escritura, que é a parte dos profetas, né? Antes eu vou ler com os irmãos, gostaria de ler uma passagem da Escritura, que servirá como texto base, que se encontra no livro de Jeremias, profeta Jeremias, capítulo 31, dos versículos 31 a 40. Jeremias 31, do 31 ao 40. O texto básico. Tem por título, Firmada Nova Aliança com Israel. E a gente vai ver como essa nova aliança ela já está ali prevista nos profetas, né? Principalmente nos profetas, a gente vê com uma certa frequência, uma certa regularidade, o prenúncio dessa nova aliança. Uma aliança baseada na promessa, não mais aliança sinaítica. Pronúncia essa, pastor? Eu acho tão estranho sinaítica, né? É do Sinai, né, irmãos? A promessa, a aliança do Sinai. Jeremias 31, 31. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até ao maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia e as leis fixas a lua e as estrelas para a luz da noite, que agita o mar e faz bramir as suas ondas. Senhor dos exércitos é o seu nome. Se falharem estas leis fixas diante de mim, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Assim diz o Senhor, se puderem ser medidos os céus lá em cima e sondados os fundamentos da terra cá embaixo, também eu rejeitarei toda a descendência de Israel por tudo quanto fizeram, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que esta cidade será reedificada para o Senhor, desde a torre de Anael até a porta da esquina. O cordel de medir estender-se-á para diante, até ao outeiro de Garebe, e virar-se-á para Goa. Todo o vale dos cadáveres e da cinza, e todos os campos, até ao ribeiro Cedron, até a esquina da porta dos cavalos para o oriente, serão consagrados ao Senhor. Esta Jerusalém jamais será desarraigada ou destruída. Amém? Deus aplique essa palavra maravilhosa no nosso coração. Podeis sentar, né? Gostaria que os meninos voltassem para o slide anterior. Irmãos, o objetivo da nossa exposição nessa manhã
a gente vai fazer uma pequena revisão, porque já faz 15 dias que a gente esteve aqui, né, por causa da semana passada. Então, eu vou ter que retomar um pouquinho do que o pastor Leonardo, inclusive, já tinha apresentado na aula anterior, só para poder a gente dar continuidade, né, a essa sequência. Então, o objetivo hoje aqui é compreender o funcionamento, né, como é que esse contraste dessas duas alianças que foram vistas, a aliança da lei e a aliança da promessa, só que agora vendo nos profetas até a inauguração dessa nova aliança em Cristo Jesus, até a consumação dela, a consolidação dela em Cristo Jesus. Então, esse é o objetivo da nossa aula. Só para eu checar, irmãos, está tendo alguma dificuldade aí nos slides? Eu estou na tela dos objetivos, tá certo? Vocês vão acompanhando aqui as palavrinhas-chave, objetivo, aí vai passando aí a tela para facilitar. O texto que a gente lê é o texto de Jeremias. A questão que eu coloco, irmãos, para a gente relembrar um pouco, pode passar, aí, né? Pode passar, aí. A questão que eu coloco para a gente relembrar e trazer um pouco à memória aquilo que a gente tinha estudado há 15 dias todas as alianças bíblicas se encaixam nesse modelo que a gente tinha visto desde o início da série de estudos. Elas se encaixam todas no modelo de tratado de suzerania, aquele tratado que a gente viu, em que um vassalo ele deve obediência ao seu senhor, e em troca disso ele tem todos os cuidados, né, toda a proteção, todo o livramento que o seu senhor lhe concede. Então, todas as alianças que vieram, elas se encaixam nesse modelo. Vocês conseguem lembrar um pouquinho do que foi visto na aula anterior sobre isso? E aí eu trago até como exemplo dessas alianças de suzerania, a aliança do Sinai, quando a gente viu lá, inclusive, nos 10 mandamentos, né, quando ele começa, e também de Josué 24, capítulo de Josué 24, que a gente até viu rapidamente naquela aula sobre o tratado de suzerania. E essa é a questão que a gente coloca, né? Será que todas as alianças se encaixam nesse modelo? E aí, na aula passada, a gente viu que não é bem assim, né? A gente viu que a aliança do Sinai, a aliança da lei, é uma aliança que foi estabelecida, né, com o povo, mas nem todas as alianças que existem na palavra, na Escritura, elas têm a mesma estrutura de suzerania. Vocês viram na aula passada que existem aquelas alianças que são as alianças condicionais e aquelas que são chamadas alianças incondicionais, né? E aí eu queria trazer para os irmãos, próximo slide, vai ficar um pouquinho pequeno, mas eu vou apelar para que os irmãos... Eu tentei estabelecer um quadro aqui, com base naquilo que a gente aprendeu na última aula, numa distinção entre o que nós teríamos como a aliança do Sinai, chamada aliança da lei, e, por outro lado, a aliança abraâmica, a aliança firmada com Abraão. Eu coloquei ali entre parênteses e com Noé, porque há semelhanças, né, com relação à aliança de Abraão, firmada com Abraão, e também a firmada com Noé, né? Então, por isso que eu coloquei aqui. Mas o objetivo é estabelecer essa diferença. Então, a gente viu, por exemplo, que a aliança do Sinai, a aliança da lei, ela é fundamentada no tratado de suzerania. Aquele tratado que a gente já estudou aqui, aquele tipo de pacto em que o vassalo ele deve cumprir as estipulações, aquilo que o Senhor obriga. Em troca disso, como eu já falei, ele recebe toda a sua proteção contra os inimigos, ele tem ali uma certa segurança que é garantida pelo seu Senhor. Então, a obrigação pessoal que requer do vassalo o cumprimento de todos os termos e as condições ou que sofra as consequências. A gente viu no Tratado de Suzerania que quem não cumpre as obrigações, não cumpre, sofre as penalidades, né? Também, se ele cumpre fielmente ali, ele recebe as bênçãos. No Tratado de Suzerania, a gente viu que há a presença daqueles elementos que a gente estudou, o prólogo histórico, que é aquela parte da promessa em que o Senhor lembra o que o Senhor fez, né? Olha, como eu fiz isso, vocês devem agir assim, né? Lembra lá dos 10 mandamentos, né? Como eu tirei vocês da terra do Egito, então não terás outros deuses diante de mim. O Senhor recupera, o Senhor traz à memória do povo aquilo que Ele fez para o seu povo, né? Então aí você tem o prólogo histórico, as estipulações, que são as obrigações que o povo deveria cumprir, e as sanções, que são as quebras, né? Quando o povo desobedece, né? E é interessante demais, quando a gente começa a estudar essa história, pastor, da aliança, que assim, é muito interessante ver esse movimento na história, né? Dessa quebra da aliança, que ninguém consegue ali, depois que Adão peca, ninguém consegue mais cumprir fielmente, né? E ser fiel.
E, ao mesmo tempo, o que mais nos alegra quando a gente está estudando e vendo esses textos é a manifestação, irmãos, de um Deus gracioso. Porque a gente olha para o Antigo Testamento é tentado a ver um Deus implacável, um Deus que, né? É claro que a gente vê lá as estipulações da aliança, por exemplo, da lei. Mas a gente vê a manifestação da graça do Senhor. Quando Ele tira aquele povo lá do Egito, né, e traz, claro que a gente viu que a lei, por exemplo, é dada, né, depois que o povo sai do Egito, né, para se firmar, então Deus dá a lei. Mas a gente vê a manifestação da graça de Deus. Né? Se a gente olhar, aliás, desde Adão, quando Adão peca, a gente já vê ali, aquele capítulo 3, né, o Evangelho, a promessa do Messias já ali, que a gente começa a enxergar. Então é muito edificante a gente começar a ver nesse movimento das alianças que vão sendo estabelecidas, a graça de Deus se manifestando. Na aliança abraâmica, por contraste, a gente tem a presença de uma outra estrutura chamada concessão real, que é uma promessa unilateral, ou seja, uma promessa que é feita da parte de Deus. Né? Apenas Deus faz a caminhada, assumindo toda a responsabilidade por cumprir a promessa até o final e levar sobre si todas as maldições no caso de sua quebra, que é o que acontece em Cristo Jesus. Né? Cristo Jesus, ele traz para si toda a maldição que pesava sobre nós, porque nós somos incapazes de cumprir a lei, então Cristo vem e cumpre esse papel. Né? Então, é uma concessão real, é uma dádiva concedida em vista de desempenho passado, não dependente de realizações presentes ou futuras. Não depende das realizações, mas depende da promessa que Deus fez, né? Da promessa que o próprio Deus fez. Quando ele vai, por exemplo, na história, ele vai dizer, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Então ele vai trazendo à memória isso aí. A aliança do Sinai, essa do lado de... Deixa eu ver do lado de cá, que eu estou olhando aqui para a tela. A aliança do Sinai é a aliança da lei, enquanto que a aliança abraâmica é a aliança da promessa, como foi tratado. A aliança do Sinai, na aliança do Sinai, você tem uma aliança condicional que impõe obrigações. Não terás outros deuses, não adulterarás. Então você vê ali uma linguagem que, nessa aliança, há condições, há obrigações a serem cumpridas. De modo que quem descumpre vai sofrer a penalidade, vai sofrer as consequências. Na aliança da promessa, você tem uma aliança incondicional que anuncia uma promessa divina. Como a gente viu, a gente vai desenvolver um pouquinho mais, no texto de Jeremias, quando Deus vai e promete aqui uma nova aliança, essa aliança que agora a lei vai ser escrita no coração, não é mais na pedra, digamos assim, mas é a lei no coração. Na aliança do Sinai, você tem a presença de uma legislação civil, cerimonial para a vida em Canaã. São regras, são rituais que o povo deveria cumprir. A gente vê isso lá no Pentateuco, aquela série de restrições, de cerimônias, de rituais que o povo tinha, que aquilo tudo já era sombra daquilo que um dia viria, né? Mais adiante. Mas o povo ali já tinha a presença dessa legislação, dessa lei cerimonial, dessa lei civil. Os irmãos pegam lá Levítico, né? Vocês vão ver lá uma série de leis do que podia, do que não poderia, que era aquilo que Deus tinha estabelecido para o seu povo. Na aliança abraâmica, você tem a promessa de uma semente por meio da qual todas as nações da terra seriam abençoadas. É só voltar lá para Gênesis 12 e a gente vê lá a promessa de Deus para Abraão. Na aliança do Sinai, você tem as bênçãos para a obediência perfeita e maldição por qualquer transgressão. Obedeceu a lei, obedeceu aquilo que foi estipulado, você está debaixo da bênção de Deus, você vai gozar da bênção. Mas a partir do momento que há uma transgressão, há uma ruptura, a gente vai ver que há aí maldição, né? Por isso que nós, irmãos, a gente olha para a aliança do Sinai, a gente vê a nossa incapacidade de cumprir essa aliança do Sinai, né? Por isso que nós estamos debaixo da aliança da promessa de Deus em Cristo Jesus. Na aliança abraâmica, você tem bênção como presente. É uma dádiva que resulta do desempenho pessoal de outra pessoa. E a gente já começa a olhar para Cristo, por exemplo, na promessa que Deus faz, né? Aquilo que nós recebemos como bênção, a nossa bênção da salvação, ela vem como resultado do desempenho, não nosso desempenho pessoal, porque a gente não tem capacidade, a gente não tem mérito nenhum no cumprimento da lei, mas é o desempenho de uma outra pessoa, né? A nossa salvação individual é o desempenho de Cristo Jesus. Próximo slide. Pastor, pode falar, pastor.
Inclusive, na aula passada, foi tomado como base justamente o texto de Paulo em Gálatas 4, né? Onde ele vai explicar todo esse funcionamento. E é interessante porque a gente pensa na questão da graça, né? Claro que vai se consolidar lá em Jesus, mas a gente vê desde o pacto da redenção, na verdade, né? Se a gente for pensar na graça de Deus, na promessa de Deus, começa lá na redenção, no pacto da redenção, lá em Adão também, quando Adão cai, né? Então você veja que depois Deus vem, o proto-evangelho lá em Gênesis capítulo 3, quando ele diz, né, que aquele que viria, que pisaria, né, a serpente, enfim, você vê todo esse desenvolvimento lá no próprio Gênesis. E aí a promessa também, né, na verdade, que começa em Abraão, né, a promessa sobre a qual nós estamos debaixo dela, começa lá. E no texto que a gente lê em Jeremias, só para lembrar o que o pastor acaba de colocar, que ele diz no versículo 32, que a nova aliança não é uma aliança conforme a aliança que ele fez com os pais lá, né, no Sinai, como ele diz, com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para tirar da terra do Egito. Não é mais aquela aliança, mas é uma aliança fundamentada agora de outro modo. Ainda nesse contraste entre essas duas alianças, a aliança do Sinai e a aliança abraâmica, na do Sinai a bênção é obtida por nós pessoalmente. A gente viu, né, anteriormente que dependia da obediência perfeita à lei. Então era algo que estava no próprio indivíduo, né? Enquanto que na aliança abraâmica a bênção é concedida como herança, né? A promessa de Deus. Na aliança do Sinai cada família participava, né? Era algo que havia participação de cada família, enquanto que na aliança abraâmica é algo sobre a qual ouviam falar, né, da aliança, um pacto que tinha sido feito no interesse deles, mas sem a parceria, é algo que vinha da parte de Deus, que não exigia, como no Sinai, a participação, o cumprimento, né, é algo que vinha da parte de Deus, unilateralmente. Na aliança do Sinai não existe misericórdia, é estritamente um pacto de obediência pelo povo, de fazer tudo o que está ordenado no livro da lei, com longa vida na terra prometida como bênção e exílio, e morte como maldição. Então os termos eram muito claros, né? Quando você obedecia, o que é que você tinha, quando você quebrava a lei, o que é que você tinha. Na aliança abraâmica, essa aliança da promessa, que aí já vê a aliança da graça aqui, Deus mostra clemência, né? E não executa as maldições da aliança sobre a transgressão de Israel, porque nós estamos debaixo dessa aliança, né? A aliança de Cristo Jesus, de modo que Deus manifestou a sua graça, a sua misericórdia, e que Ele não traz mais as maldições que havia na lei, na aliança do Sinai sobre nós, porque Cristo já levou sobre si todas essas maldições. E, por fim, aqui, nesse contraste, na aliança do Sinai, a lei, né, a lei ela constituía um tipo de tutor, né, de guia, um aio, né, como ele diz aqui, está lá em Gálatas, capítulo 3, versículo 24. E ela conduz a Cristo, né, como o pastor acabou de colocar. A lei, na verdade, a lei moral, né, essa lei que a gente, por exemplo, os 10 mandamentos, é algo que nós cumprimos até hoje como manifestação de que nós somos o povo resgatado pelo Senhor, nós somos um povo que estamos na promessa de Deus. E não que, ao contrário, que nós fazemos e cumprimos aquilo para poder chegar e alcançar a vida, alcançar as bênçãos. Não é dessa forma. E na aliança abraâmica, na aliança com Abraão, ela conduz a Cristo e as realidades celestiais da liberdade eterna. Então, irmãos, são essas as características de uma e de outra, basicamente, tentei resumir aqui, para a gente entender o seguinte, que avançando um pouco mais na Escritura, quando a gente vai para os profetas, é isso que a gente vai trabalhar na aula de hoje, isso está presente de uma maneira muito mais forte na Escritura dos profetas. Eu trouxe aqui o texto de Jeremias, que é o que o autor traz, mas é claro que isso está presente também em outros profetas. Essa nova aliança, essa aliança da graça, ela está presente também, passa o próximo slide, também em outros profetas, né? Então, o tema de hoje mesmo é a nova aliança nos profetas. E aí eu trago só como exemplo, embora o texto da gente seja Jeremias, a nossa base seja Jeremias, eu trago como exemplo só uma parte aqui de Ezequiel, para mostrar como também Ezequiel, pode passar, nós temos também ainda uma manifestação, né, de uma promessa dessa nova aliança, que é mencionada lá no capítulo 36, nos versículos 26 e 27 de Ezequiel, quando ele diz: dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei o coração de carne,
Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Né? Então aqui Ezequiel ele destaca vários aspectos dessa nova aliança. Um novo coração, né? Um coração transformado, renovado, um espírito novo aqui, o Espírito Santo que habita nas nossas vidas, na vida nós hoje, por exemplo, né? Que produz aí a santidade diante de Deus. Então, é só para ilustrar um pouco, a gente trouxe Jeremias, mas mostrar que isso também está presente também nos outros profetas. Né? O profeta Jeremias também previu, pode passar, a nova aliança. A antiga aliança foi escrita em pedra, mas a nova aliança está escrita em nossos corações. E aqui só algumas considerações iniciais sobre como se dá essa nova aliança, né? Como é que o profeta Jeremias, como é que o profeta, como é que aparece na profecia, ainda na Escritura, a questão da nova aliança, né? E aí, irmãos, a gente volta um pouquinho aqui para entender a própria trajetória de Israel. Né? Se a gente olhar para a Escritura, a gente vai ver que Adão pecou, Adão caiu, né? E Israel também, Adão não conseguiu cumprir o pacto, né? Aquilo que Deus tinha estabelecido lá, não comer da árvore, do fruto, do conhecimento, enfim, pecou, né? E Israel também não conseguiu ser mais bem-sucedido do que Adão. Também teve uma história repleta de pecados, de injustiça, de guerra, de ódio, de opressão, enfim. De maneira que ambos aí não puderam ser obedientes plenamente a Deus. Né? Não conseguiram cumprir plenamente aquilo que Deus tinha estabelecido. No entanto, tanto no caso de Adão como no caso de Israel, depois da queda, né, e com o pecado que eles não conseguem mais, Israel não consegue mais cumprir fielmente aquilo que Deus tinha estabelecido, é feita uma outra promessa, que aí o pastor lembrou, lá a promessa lá de Abraão, que é a primeira que vem lá, da aliança abraâmica, né? Outra palavra é dita, né? Uma palavra de promessa e não mais agora uma palavra de mandamento, ou seja, um juramento feito por Deus de cumprir os seus propósitos, apesar do pecado do homem. Então Deus, que é o que nós temos em Cristo Jesus, né? Nós não temos mérito algum, nós somos justificados pela fé, né? Mediante a graça de Deus. Nós somos justificados pela graça mediante a fé, né? Aquilo que nos salva. Bom, então aí o autor ele vai falar, o Michael Orton vai falar sobre essas duas alianças que a gente viu aqui, como é que ela está presente, como é que ela se manifesta também na profecia. E aí, nada melhor do que pensar nos profetas, ele traz a imagem dos profetas como advogados da aliança. Né? E se a gente for olhar para a estrutura de todos os profetas que a gente tem na Escritura, a gente vai ver esse movimento dos profetas no sentido de representar as reivindicações de Deus ao povo e o contrário também, as reivindicações do povo em relação a Deus. No capítulo 31, aqui de Jeremias que a gente leu, a gente vê e observa esse contraste entre essas duas alianças que a gente viu, a aliança sinaítica do Sinai, né, e a aliança abraâmica, ou a aliança da lei e a aliança da promessa. E ela está presente aí nesse quadro, como a gente vê. Né? Você tem a lei, aqui representada na aliança do Sinai, na aliança da promessa, na aliança abraâmica, você tem o evangelho ali já, né, presente. Na lei, no Sinai, você tem um mandamento exterior, a ordem, a estipulação. Na lei, na promessa abraâmica, né, você tem aqui a disposição interior, como o profeta Jeremias diz aqui, né, no versículo 33, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração as inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Né? Portanto, você tem aí uma disposição, uma transformação e o próprio evangelho no coração do homem. Na lei, no Sinai, você tem aqui as condições, né? Aquilo que o homem deveria fazer, cumprir para cumprir a lei de Deus. Na aliança abraâmica, ou na promessa, você tem aqui, na aliança abraâmica, você tem a promessa, né? Aquilo que Deus prometeu. Na lei, no Sinai, você tem a letra, né? E aqui na promessa abraâmica você tem o Espírito. Por isso que ele diz aqui, né? Exprimirei as minhas leis no coração, e o Espírito Santo de Deus é que imprime, né, essa lei no coração e na nossa mente, nos transforma e nos purifica. Irmãos, é interessante vocês lembrarem aquilo que muitas vezes alguns religiosos dizem. Eles dizem assim: olhe, a letra mata, mas o Espírito vivifica, né? Quando a gente entende essa estrutura, a gente entende por que Paulo está dizendo. Por que a letra mata? A letra mata porque a confiança na lei, quem está na aliança
sinaítica, né, no sentido de confiar, de que vai seguir a lei, vai alcançar a graça de Deus. Então, quem está na lei morre, porque não tem como você ser fiel plenamente à lei, porque você pode até obedecer 1 ou 2 mandamentos, mas em outro você vai pisar na bola, não tem para onde correr, não. E quando você pisa na bola em um deles, você pisa em todos os demais. Então você vai morrer de todo jeito, não tem como por conta do pecado. Mas o Espírito vivifica, porque o Espírito o quê? É o Espírito da confiança na promessa, a salvação recebida como herança de Deus em Cristo Jesus. Então, isso que Pedro está falando aí, né, elucida, lança luz para a gente entender melhor essa história a letra mata. A letra que mata não é a letra do ensinamento do Evangelho. Se o Evangelho é ensinado, o Evangelho vai vivificar, vai dar vida. O que mata é a confiança posta no lugar errado. Então, quando você confia nas obras, na lei, nos mandamentos, numa estrutura de uma religião, né? Porque fulano disse que é assim que a vida vai ser melhor, a felicidade vai ser alcançada, então você vai caminhar para a morte, porque você vai sempre quebrar e desobedecer. Então o Evangelho é o Evangelho da graça, é o Evangelho da promessa, da herança que recebemos como promessa de Deus feita quem? Aos nossos pais. É assim que por isso que a gente diz, né? Nós somos filhos de Abraão, né? Abraão é o pai da fé, é o nosso pai da fé, por quê? Porque a fé começa lá nele. Então a gente crê lá em Abraão. Verdade. Isso. Isso, exato. Muito. Pois é, exatamente. É isso aí. Então, assim, quem confia de que meu conhecimento, o que eu faço, vai se salvar, está na lei. A letra mata nesse sentido. Ou seja, observar a letra nesse sentido da confiança no que ela manda fazer em mandamentos, está morto. Ninguém vai ser salvo por confiar no mandamento que ele obedeceu, né? Então, é nesse sentido que a letra mata. Agora, o Espírito vivifica por quê? Por exemplo, eu e vocês, a gente faz o quê para a nossa salvação? A gente simplesmente confia, né? Então, isso é uma ação do Espírito em nós, que nos põe a fé em Cristo Jesus. Então, esse Espírito que está no interior de nós é que nos dá a salvação, né? Que nos traz a graça de Deus. É isso que a irmã falou. E é por isso que a gente vê plenamente lá nos evangelhos como Jesus vai bater de frente ali com aqueles grupos religiosos da época, os fariseus, os saduceus, os escribas, homens que se deleitavam e se estribavam realmente na lei, né? Quando na verdade muitas vezes o amor ali ao próximo, que era a coisa que Jesus ensinava, o básico ali, não havia, né? Aquela história, quantas vezes Jesus ia curar nos sábados e os fariseus chegavam ali e começavam a condenar Jesus, né? A implicar com Jesus, porque Jesus estava realizando um milagre num sábado ali, quer dizer, a observância, né, rígida à lei ali, quando na verdade pecadores precisavam da graça de Deus ali de Jesus. É interessante porque a gente está dentro, a gente vive a nossa fé e a gente não tem dimensão de outras religiões como pensam, né? Mas esses dias eu estava estudando um pouco mais sobre o islamismo, né? Os muçulmanos, eles creem piamente que Alá vai aceitar eles, não é porque eles têm uma confiança no coração, é por obediência a ritos, né? Então, quando eles vão fazer as orações deles, eles acreditam que o fato de dobrar os joelhos ali é suficiente, pouco importa o coração deles. Então, eles confiam demais no rito exterior. É por isso que na hora que dá aquele horáriozinho, eles têm que se voltar para Jerusalém, né, para a direção lá que eles sabem onde Jerusalém está, e começar a fazer suas orações, porque aquele rito ali é que põe eles em conformidade com Deus. Aí você, voltando para o que nós estamos estudando aqui, porque eles beberam também no Antigo Testamento. Então, o que é que eles fazem? Eles confiam na lei, eles confiam em uma ordenança, um mandamento que eles, obedecendo, eles vão, de alguma forma, ser aceitos por Alá, que é como eles se referem a Deus, né? Então, é uma religiosidade, um rito que é cumprido. Onde é que, qual é o divisor de águas? O divisor de águas é que Deus quer o nosso coração, né? E isso quer dizer o seguinte, que a fé, ela começa no nosso coração. Não adianta para Deus ritos, você vir para a igreja, participar de um culto, de um momento de celebração ao Senhor, se o seu coração não estiver envolvido nisso. E detalhe, quem é que sabe se o meu coração vai estar envolvido ou não no rito? Só Deus,
né? É uma coisa tão íntima que você pode chegar aqui, sentar nesse banco, até derramar lágrimas, mas o seu coração não está envolvido. E só quem vai saber é você e Deus. Então Jesus, inclusive, criticava os fariseus: vocês me honram com os lábios, mas o coração de vocês está longe de mim. E a gente pode cair nesse erro como? Eu posso chegar na igreja, cantar, dizer palavras para Deus, mas o meu coração não querer estar aqui, não ter prazer e não ter a fé em que estou me relacionando com Deus. Então, Deus nos chama, né, a essa vivência com Ele no coração. Buscareis e me encontrareis quando me buscardes de todo coração. É no coração que a coisa acontece. Então é bom passar até em revista a nossa vida no culto a Deus, na vida com Deus. Não adianta cumprir ritos. Você tem que ter um coração, né, realmente que ame, que queira, deseje estar aqui na comunhão com Deus, na presença de Deus. Senão não vale de nada. Não vale de nada. E o pastor dando exemplo aí de religiões, né, essas religiões até em que há certos fundamentalismos, né, como o caso do islamismo, eu acho que até mesmo no próprio cristianismo, né, se a gente olhar para o cristianismo, algumas pessoas cristãs que muitas vezes se estribam, por exemplo, eu vou ser salvo porque eu estou usando uma peça de roupa que está cobrindo todo o meu corpo, ou porque meu cabelo está lá embaixo, porque eu estou... Né? A gente vê muito isso em algumas pessoas, esse cuidado, esse zelo exagerado com o aspecto exterior, né? O cumprimento daquilo ali, como se aquilo ali, se o descumprimento daquilo fosse levar à condenação. A gente vê muito isso ainda, esse imaginário muito forte. Não estou aqui fazendo apologia que a pessoa tem que fazer, a dar todo jeito, não é isso. Mas eu digo porque eu já convivi em um ambiente assim, em que realmente parece que a salvação dependia de alguma coisa meritória nesse sentido, de cuidar. Eu lembro que eu usava bermuda, e aí a bermuda era, né, vai para o céu não, mas deixa para lá, Deus trabalha. Olha, eu digo uma coisa a vocês, o Evangelho, ele é libertador porque ele nos tira dessa opressão. Eu imagino, meus irmãos, vocês já imaginou as pessoas, né, que vivem sobre o jugo de que se elas não estiverem com uma camisa de manga longa e uma calça, elas não vão entrar no céu? Você imagina a vida de uma pessoa dessa? Uma pessoa dessa está escravizada. Ela está vivendo, ela pode até dizer, não, para mim isso é um regozijo, irmãos, mas você não vai viver sua vida plena se você achar que isso vai impedir o seu contato com Deus, né? Você não vai viver a vida plena se você acha que isso, o fato de você não usar isso, vai impedir que Deus te ame mais ou te ame menos. Você vai ficar sempre naquela neura. É por isso que lá no Juliano Moreira tem muita gente assim. Tem gente que está lá, que eram religiosos mesmo. Eu, inclusive, ouvi alguém falando que 70% das pessoas que já passaram por essas clínicas psiquiátricas são pessoas que vieram de alguma religião que traz essa opressão mesmo do indivíduo, que tem que ser assim, senão não vai para o céu. Aí o indivíduo cria uma neura, ele fica neurótico naquilo de que, se eu não fizer isso, eu vou para o inferno, e ele não entende a promessa de Deus, que Deus, é confiança na promessa de Deus, é um relacionamento no coração, de confiar em Deus. E quando eu confio, então, a minha vida se externa, né? Se externaliza, fica visível no que eu visto, no que eu penso, no que eu falo, em relação à minha salvação, em relação a Deus, né? Então, é libertador. E isso tem implicações muito sérias, irmãos, porque muitas vezes as pessoas que agem dessa forma e pensam dessa forma e até propagam isso, elas vão fazer uma leitura equivocada da Escritura, vão usar até textos da Palavra de Deus para justificar aí essa religiosidade, digamos assim. Isso é muito complicado, né? Complexo. Bom, adiante. Ainda sobre essa questão da nova aliança, como está lá no profeta Jeremias, né? Ele diz lá no verso 34, né? O povo de Deus será circuncidado, não mais agora como a aliança do Sinai, naquele, né, da circuncisão, aquele ritual lá do corte do prepúcio, mas agora interiormente, circuncidar o coração, receberá novo coração. A lei não será imposta exteriormente sobre eles, mas será escrita em seus corações, agora na obediência a Deus, né? Jeremias expõe com clareza que a nova aliança não é uma renovação da antiga aliança. Isso é importante a gente entender, feita no Sinai, mas uma aliança totalmente diferente, com uma base totalmente nova. Isso é interessante porque Jeremias, ele foi contemporâneo, ele viveu ali naquele período do rei Josias, que foi um rei que propôs ali várias reformas. Né? A gente lembra lá, quando a gente está lendo nos livros históricos, Esdras, por exemplo, a gente vê lá também,
como houve aquela reforma lá, em relação o povo se voltou para a Escritura e tudo mais, e Jeremias viveu nesse contexto, né, do rei Josias. Então, a aliança que ele vai dizer agora, a aliança que o autor está tratando aqui, a nova aliança, não é uma aliança agora que se trata de uma renovação feita em relação à aliança do Sinai, mas ela tem uma nova base. Por quê? Ele vai explicar. Trata-se de uma aliança agora que vai partir do próprio Deus. É Deus quem vai propor essa aliança, não mais como aconteceu, por exemplo, no tempo do rei Josias, no tempo da reforma que ele proporcionou, que ele empreendeu, né, naquela época, porque naquele momento, se a gente vai lá, por exemplo, para Reis, capítulo 2 Reis, a gente vai ver lá que a aliança que é renovada naquele contexto ali, é uma aliança que parte do povo, ou seja, é a aliança diante de Deus. Isso tem uma diferença. O povo agora se volta, né? Volta do exílio, o povo se volta agora e vai fazer uma aliança com Deus e vai se propor andar nos caminhos de Deus. E a gente sabe que, como muitas vezes na história, o povo acaba se distanciando e quebrando isso aí, por isso que não tem condição, né? Então, a aliança agora é diante de Deus, não uma aliança mais entre Deus e o povo, né? Mas agora é uma aliança que é iniciada pelo próprio Deus, não como lá na reforma, na época do rei Josias, como eu já disse, que era a aliança que era feita, partia do povo. A ideia vem do próprio rei, o rei toma essa iniciativa, o povo toma a iniciativa de fazer essa aliança com Deus, de cumprir, né? Inclusive, o autor diz aqui que esse é o padrão das renovações de aliança do exílio, do período do pós-exílio. Toda vez que o povo voltava do exílio, arrependido, né? Tinha passado ali o perrengue todinho do sofrimento, aí voltava e ia renovar a aliança, mas com a iniciativa que partia do próprio povo. E aí ele vai mostrar uma coisa interessante, o autor do livro que a gente está estudando, é que todas essas alianças que vieram após a queda, ela tem dois fundamentos, na verdade, ela tem dois lados, ou duas moedas. Ela, ao mesmo tempo, tem uma forma graciosa, né? De um lado você tem a forma graciosa de Deus, como, por exemplo, lá no Sinai, quando Deus traz o povo do Egito, ele lembra ao povo lá, quando vai dar a lei, olha, eu tirei vocês da escravidão do Egito, eu tirei vocês da terra lá do Egito. Então, aí ele vai dar a lei, né? Como o pastor bem lembrou, primeiro salva, primeiro tira o povo de lá, para depois estabelecer a lei. Então, você tem aqui algo como, olha, eu fiz isso por vocês, portanto, façam isso agora, né? Então, era uma aliança, você tem a forma graciosa. Por outro lado, nessa mesma aliança, nessa mesma estrutura de aliança, você tem aqui uma forma não graciosa, ou seja, de não graça, no sentido de que há o estabelecimento da obediência à lei. Quer dizer, eles tinham que obedecer pessoalmente a todos os mandamentos como base para a vida aqui na terra. Eles tinham que ter essa obediência. Vocês compreendem, ao mesmo tempo que na própria aliança, eu estou falando das alianças depois da queda, né? Você pensar depois lá de Adão, todas as alianças ela tem sempre uma forma de graça de Deus. A gente pensar lá em Adão, né? Quando Adão cai, né? Lá a primeira aliança de Deus com Adão é uma aliança em que Deus estabelece, né? Não comerás do fruto. Mas depois que Adão cai, que Adão peca, você vem depois lá em Gênesis 3 com a promessa de Deus, né, de que viria o descendente que pisaria, esmagaria a cabeça da serpente. Tudo lá você tem já o anúncio da graça ali de Deus, do Evangelho de Deus. Por outro lado, você tem também a exigência, digamos assim, a forma não graciosa, ou seja, agora não é graça, mas é no sentido de que o povo deveria obedecer a todos os mandamentos para que pudessem ter uma vida aqui. Só que o que é que acontece? O povo de Deus, de forma repetida na história, a gente pode observar isso quando a gente está lendo a Escritura, foi incapaz de cumprir, né? Desde depois da queda, ninguém mais conseguiu cumprir a aliança, cumprir aquilo que Deus estabeleceu, né? Daí a gente vê todo esse movimento do povo de Deus, aquilo que o autor vai chamar de um sangue da aliança, ou seja, a gente vê durante todo o percurso, toda a trajetória de Israel aqui, a necessidade de intervenção, por exemplo, de Moisés, dos rituais para purificar o pecado do povo. Lembra daqueles rituais todos, de oferecer os animais, de ter que derramar sangue, né? Esse ritual que hoje a gente não precisa mais. Na aliança da graça, Cristo já fez isso por nós, já derramou seu sangue, já expiou todos os nossos pecados. Mas durante ali na história, da trajetória do povo, o povo pecando, era preciso um intercessor ali, Moisés colocando naquela condição, inclusive como um tipo de Cristo já, mas se colocando ali na condição de oferecer os rituais, os sacrifícios para a purificação, o que mostra que o povo não tinha essa condição de cumprir
àquilo que estava estabelecido. Para a gente ver como o coração do homem é obstinado. E, na verdade, acho que é uma estreita relação com o nosso coração hoje, do mesmo jeito, não muda muita coisa não. Depois que os profetas, tem os chamados profetas da restauração, que são aqueles profetas que vão profetizar depois que o povo volta do exílio. Então, depois que o povo volta do exílio pelo castigo de Deus, os chamados profetas da restauração, eles vão profetizar. E a tônica, a música é a mesma, de que vai vir uma restauração, Deus vai fazer uma nova aliança. E quando esses profetas começam a mostrar a situação que o povo vivia na sua época, para vocês terem uma ideia do que é que acontecia, estava lá o povo reconstruindo o templo do Senhor. Só que o povo, na hora de reconstruir o templo do Senhor, eles se preocupavam mais em construir as suas próprias casas, fazer uma coisa bem feita na sua própria casa, do que fazer o templo do Senhor bem feito. E os profetas vão criticar isso, vão dizer: vocês usam material de todo jeito para construir o templo, mas na casa de vocês usam do bom e do melhor. O que é que o profeta está denunciando? O coração do povo. Porque o povo estava, embora tivessem voltado pela graça de Deus, porque Deus havia profetizado por os profetas antes do exílio que iria trazer o povo de volta, o povo, quando é abençoado com a restauração para a sua terra, o povo continua com o coração endurecido e obstinado, e aí vem o Icabode, né? O Icabode, que aí vai ser o afastamento da glória de Deus. O templo estava lá, mas a glória de Deus já não estava lá no meio do povo. Por quê? Porque, mais uma vez, o coração do povo não estava envolvido naquilo, que é uma grande lição para a gente, né? Porque a gente pode fazer até algumas coisas bem feitas, religiosamente falando, mas o coração não está envolvido. E quando nós não fazemos a coisa da melhor forma para Deus, nosso coração está em outra coisa, em outro Deus, que não é o Deus a quem devemos adorar. Então, era uma obstinação muito grande do povo. E aí, é isso que Pedro está falando, fica o vácuo, né? Porque é aquela história. Sim, Deus profetizou uma nova aliança. Jeremias, que foi bem antes, né? Antes do exílio, ele profetiza antes do exílio, vai para o exílio, ele profetiza antes, mas não se cumpre, porque mesmo o povo voltando ainda está lá, ainda não está aquele coração de carne movido pelo Espírito Santo. E aí, quando o Evangelho chega, Jesus vem, aí é que a gente encontra o cumprimento perfeito disso, né? O sangue da nova aliança, como ele diz, o sangue da nova aliança. A partir dali, então, aí começam os cumprimentos proféticos daquilo que havia sido dito lá atrás, né? O pastor falando, eu lembrando o seguinte, eu não sei se os irmãos já tiveram essa experiência, a gente vai aprendendo, claro, com o tempo, e vai compreendendo a nossa condição, mas acho que todo mundo já teve essa experiência de ler o Antigo Testamento e vendo o coração do povo, esse movimento de cai, aí se volta para o Senhor, aí cai de novo, se volta para o Senhor, e de repente bate na nossa mente aquela ideia, ou povo ruim, ou povo teimoso, como se a gente hoje estivesse numa condição diferente, não é? Não sei se os irmãos já tiveram esse sentimento, de que esse povo era muito ruim, via Deus, a presença de Deus, a manifestação de Deus. A gente olha aquele episódio lá do deserto, aquela provisão de Deus lá, a coluna de fogo de noite, né? A sombra de dia, e mesmo assim o povo murmurando, a gente dizia, que povo para murmurar? Mas a gente faz a mesma coisa hoje, o coração do homem é corrupto. Eu vou dar um exemplo para vocês. A gente encontra pessoas aqui desempregadas chorando. Pastor, vamos orar para Deus me dar um emprego e tal. Aí chora, um dia Deus dá um emprego. Aí qual é a primeira coisa que essa pessoa abandona? A igreja, os trabalhos da igreja, né? O convívio com a comunidade. Ele já não vive pela fé, ele vive confiante, agora não trabalha. Não, mas eu tenho que trabalhar porque senão Deus não vai me manter. Deus foi quem deu emprego para ele. O que é isso? É só uma repetição, num tempo diferente, do que o povo de Israel fazia outrora. Agora sim, estou dizendo isso porque é para a gente perceber como a gente precisa de Cristo da graça. Porque o coração é o mesmo, está lá, Deus abençoando, e a gente pede, clama. No dia que Deus dá, e a gente se afasta dele e já não coloca como coisa secundária, né? Então é preciso avaliar bem aí o nosso coração naquilo que a gente pede ao Senhor. E esse movimento só mostra a nossa dependência total dele, né? Porque como o povo voltava, né, se arrependia e voltava para Deus, e Deus misericordiosamente, né, acolhia o povo até que voltasse de novo a quebrar e a romper a aliança e tudo mais. Interessante. Adiante.
Hello? Agora, viu, irmãos, isso aí, são por coisas como essa que nós acabamos de citar aqui, que a gente vê como o secularismo tem avançado dentro da igreja. Em outras palavras, como o mundo tem avançado dentro da igreja. Porque o mundo exige um compromisso de aliança com ele lá. Vou dar um exemplo para você. Se você faz você entra numa relação trabalhista lá com alguém e você não vai para o trabalho, você é penalizado, você sofre as consequências, você vai perder seu emprego, você vai deixar de ganhar o seu dinheirinho e tal. E isso é tão forte e é mais forte do que o seu compromisso com Deus, porque você não quer entrar em choque com isso, você prefere ceder a isso. Então é nessa hora que a gente percebe que o secularismo entra. Aí você vê, por exemplo, domingo, dia do Senhor, seria um dia em tese reservado para a nossa comunhão, para a nossa edificação, o exercício de misericórdia, estarmos juntos celebrando a Deus, mas nesse momento tem muita gente que está trabalhando. Por quê? Porque o secularismo, o mundo disse que você tem que trabalhar nesse dia, e se você não vier, você vai sofrer as consequências. Então, e ele vai ganhando espaço, e vai jogando a questão da fé para uma coisa em segundo plano, algo que você não precisa considerar tanto, né? E a lógica do coração obstinado ainda, porque essa mesma pessoa que você está colocando aí nesses termos, se está passando por um perrengue, vem, se aproxima, né? O negócio aperta ali, aí volta, né? Digo, vou para a igreja, vou pedir oração, aí começa a campanha de jejum, oração, e a vida piedosa dá um upgrade assim. A gente realmente, olhe para o nosso coração realmente como ele é terrivelmente corrompido, né? A gente precisa mesmo da graça do Senhor, daquilo que o profeta já dizia, aquilo que um dia vai fazer, transformar, né, o coração e trazer um coração restaurado em Cristo Jesus. Só em Cristo Jesus que pode fazer isso. E aí a pergunta fica, então, qual é a natureza dessa nova aliança, né? Para a gente compreender aquilo que o profeta, né, Jeremias já tinha exposto. Eu vou ler com os irmãos, passo o slide anterior, eu gostaria de realmente ler agora no livro, quem estiver acompanhando, para a gente finalizar na página 44. A ideia aqui era dividir em dois momentos, porque eu precisei fazer uma recapitulação, pastor, e dividir, porque o próximo passo é mostrar isso no Novo Testamento. Como é que isso chega ao Novo Testamento? Tem um período ali interbíblico e tudo mais, para poder chegar no Novo Testamento. E aí, irmãos, na página 44, no segundo parágrafo, a gente vai ler aqui para fechar, exatamente para entender qual é essa natureza dessa nova aliança que o profeta Jeremias já está prenunciando aqui. Então, diante daquilo que a gente viu, né, aquilo que a gente acabou de falar sobre essa dupla, né, digamos assim, essa dualidade na aliança, nas alianças que vieram após a queda, essa parte, digamos, que há a graça de Deus, a gente vê a manifestação da graça de Deus, e ao mesmo tempo também a gente vê, por outro lado, a necessidade da obediência, né, nesses dois tipos de alianças que a gente viu. E aí o autor vai dizer o seguinte: a peça que falta aqui é por amor de vossos pais, que aí é o cumprimento da promessa, aquilo que foi prometido lá em Abraão, né, pela fé, como o pastor falou aqui. Conforme vimos, cada acontecimento de restrição divina na história de rebeldia de Israel é explicado pelo próprio Senhor em termos de seu compromisso com a aliança abraâmica, não a aliança sinaítica, né? Então, é o compromisso do próprio Deus, é aquilo que eu já falei agora há pouco, né? É a iniciativa do próprio Deus agora, que parte do próprio Deus de uma forma incondicional. E ele diz assim: é a aliança imutável de Deus que fornece certa latitude ou paciência da parte de Deus. Embora, de acordo com os termos do Sinai, Israel poderia ter sido julgado muito mais rapidamente e finalmente foi julgado. Aquilo que nós sempre dizemos, né? A graça de Deus sobre nossas vidas, que apesar de sermos pecadores, Deus não traz mais a maldição, a ira dele sobre nós, né? É com base nessa aliança que ele mesmo estabeleceu, que é uma aliança imutável, né? Uma vez que surge o Messias, a antiga aliança do Sinai não é mais necessária, pois a realidade toma o lugar dos tipos e das sombras. A realidade agora é Cristo, né? Cristo agora toma esse lugar dos tipos e das sombras. Assim, o Messias anuncia no espírito dos profetas as maldições sobre a nação de Israel. Assim, Paulo anuncia no espírito de Cristo a absoluta antítese, né? A diferença entre o Sinai e Sião, manifestada aqui na figura de Agar, né?
E Sara, que é H identificada aqui como a Jerusalém terrena, e Sara identificada como a Jerusalém celestial. Os israelitas dos dias de Jesus e de Paulo se identificaram erradamente com Abraão, Sara e Sião, quando de fato estavam simplesmente sob a aliança da lei. Eles pensavam que eram justificados de acordo com os termos do Sinai, quando de fato só eram condenados por eles. A única esperança para o judeu ou o gentil é estar incorporado em Abraão, né? A promessa, estamos nessa promessa aí, a Jerusalém celeste por meio da união com Cristo e somente pela fé. Só mais um parágrafo. A aliança promissória, aí ele vai trazer o caso de Davi aqui, né? A aliança davídica. A aliança promissória é realizada por meio de Davi, assim como pelos patriarcas, não por sua obediência pessoal, como que mediando a redenção, mas pela sua semente. No caso de Davi, a semente de Davi, cujo trono será eterno. E a obediência pessoal do filho de Davi, que é maior que Salomão. Não é pelo seu reinado pessoal que Davi traria salvação, e sim pelo trono eterno, aquilo que já estava lá na linhagem, né? A dinastia eterna que seria estabelecida pelo filho de Davi, o Messias. Somente por meio de Sinai é que Israel pôde se estabelecer na terra, pela lealdade pessoal do povo para com a aliança. Mas, veja aí o mais, mas somente pela aliança da promessa é que qualquer um, judeu ou gentil, se torna filho de Abraão no sentido identificado no Novo Testamento. Como a aliança abraâmica, a aliança davídica é unilateral e incondicional. Foi Deus quem prometeu, né, do trono de Davi lá, né? E apenas desse modo as bênçãos poderiam fluir até os confins da terra, e não somente aos judeus, exatamente como era a intenção da promessa a Abraão. É bem interessante esse fechamento aí, porque ele vai mostrar exatamente qual é o papel, qual é a natureza dessa aliança, a aliança da promessa, que é a aliança que vai consolidar em Cristo Jesus, a aliança da graça também, que a gente pode falar. Pastor, quer comentar alguma coisa sobre isso aqui? Não, Pedro, eu acho que está claro aí, só se os irmãos tiverem alguma dúvida, né, com relação ao que foi colocado. Às vezes, ele usa aqui alguns termos que não é familiar para nós, como, por exemplo, sombra e tipo, né? Sombra e tipo, o que é isso, né? Então, seria, se você pudesse dar uma explicação aqui para o pessoal, seria interessante. Na lei, por exemplo, na aliança sinaítica, né, no Sinai, na lei, se os irmãos abrirem, por exemplo, lá no Pentateuco, naquele Levítico, lá, vê aquela série de rituais, por exemplo, o próprio ritual, vou pegar o ritual da matança de um animal para a expiação de um pecado, né, que a gente vê lá no Antigo Testamento. Quando o povo pecava, não tinha que matar um animal, o animal tinha que ser limpo, tinha que ser puro, tinha toda uma série de instruções que Deus dava, né, acerca daquele animal. E a expiação daquele animal era responsável pela expiação do pecado do povo, aliás, a morte daquele animal. Isso aí funciona como um tipo, como alguma coisa que viria a acontecer lá na frente, que aí é o que acontece exatamente com Cristo, né? Cristo acaba sendo, isso aí acaba sendo uma sombra, um tipo, uma figura daquilo que estava para acontecer. Só que a gente só vê isso depois, assim, no todo, não tem como a gente lá, no momento lá, o povo ter essa compreensão, mas na história da revelação progressiva, né, você vai ver que aí essa morte do animal que purificaria do pecado vai remeter para Cristo, que é aquele que é puro, que é santo, cuja morte nos expia, nos livra de todo o pecado, de toda a condenação. Então essa é a relação de tipo, né, que a gente vê. Existem vários outros, mas é só um exemplo de... O pastor pode ampliar aí, pode ficar à vontade. Assim, complementando o que Pedro está falando, só quero te chamar de Paulo hoje. Os servos do Senhor. Irmãos, sombra e realidade. Se você olhar para uma sombra, o que é que você vê? Você vê, a sombra é sua, né? Você vê lá aquele aspecto lá, você consegue ter uma noção da silhueta da pessoa e tal pela sombra. Mas a sombra, se você tocar nela, se você fizer algum mal contra ela, a pessoa não vai sentir nada, né? Não é real. Porque ela não é real, ela está ali, ela aponta, ela sinaliza alguém, mas ela não é a realidade ainda. Você não consegue descobrir a cor dos olhos, o tamanho do nariz, o tamanho da boca, o tamanho essas coisas você não consegue, porque você só está vendo lá uma sombra. O tamanho da barriga. Então, depende do prisma, né? Mas a sombra está lá. Então, assim, no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, o que é que nós temos? Nós temos várias sombras. Então, a gente não consegue discernir com detalhes
assim como na sombra a gente consegue discernir os detalhes da face da outra pessoa, a cor do cabelo, não tem como você discernir isso na sombra. Então, lá no Antigo Testamento nós temos várias sombras. Essas sombras também recebem o nome de tipos, né? Quando você diz assim, a ovelha é um tipo de Jesus, a ovelhinha que era morta. Por que ela era um tipo de Jesus? Ela era uma sombra. O que se fazia com ela foi feito com Jesus lá na cruz do Calvário, não foi? O sangue de Jesus foi derramado, assim como a ovelhinha também o sangue era derramado. Só que quando alguém olhava para a ovelhinha, não dizia, aqui está Jesus, né? O único que olhou para Jesus e diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, foi João Batista. Então João Batista fez a interpretação perfeita do tipo. Ele disse, olha, a ovelhinha era Jesus, e está aqui ele agora a realidade, ele está aqui diante de nós, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, quando a gente lê o Antigo Testamento, a gente vai encontrar inúmeros tipos. Vou dar um outro exemplo aqui para vocês. Israel é um tipo de quem? Israel saindo do Egito em direção à terra prometida, é um tipo da igreja, a igreja que está em Cristo Jesus, que é o corpo de Cristo. Nós não estamos também peregrinando em direção à Canaã celestial? Estamos. Então Israel é um tipo de Jesus. O templo lá do Antigo Testamento é um tipo de quem? Do próprio corpo de Cristo. Lembra quando Jesus diz, eis que destruirei o templo, e ao terceiro dia, né, e tal, que entenderam mal, disseram que eles queriam destruir o templo lá de Jerusalém. Então o templo lá de Salomão, que Salomão ergueu, era um tipo, uma sombra de quem? Do corpo de Cristo, que seria destruído, né, na cruz do Calvário, e também restaurado ao terceiro dia na ressurreição dele. Então, lá no Antigo Testamento nós vamos encontrar vários tipos, personagens que vão exemplificar, apontar Jesus. Jonas, lembra de Jonas? Jonas que foi para o ventre do peixe, não foi? Passou aquele período ali no ventre do peixe. Quem era Jonas? Jonas apontava para quem? Para Jesus. Jesus disse, olha, o único sinal que darei seria o sinal de Jonas. E ele era quem iria para onde? Para o centro da terra, para a sepultura, e ao terceiro dia ressuscitaria. Então, quando foram escritos aqueles escritos ali, os profetas, eles não conseguiam visualizar o que hoje nós entendemos claramente, porque a história, a revelação foi dada completa, a história da salvação foi dada completa. Mas o que aconteceu lá no passado apontava para o que viria mais adiante, né, que se cumpriria em Cristo Jesus. Então, quando vocês estiverem lendo o Antigo Testamento, tenham em mente que algumas coisinhas que estão ali são um tipo daquilo que irá acontecer e se cumprir em Cristo Jesus. Aí você pergunta, pastor, e como é que eu faço isso? Né? A primeira coisa que eu digo a vocês tenha um propósito de ler toda a Bíblia. Um cristão que nunca leu toda a Bíblia, ele vai ter sérias dificuldades para compreender isso, né? Então a gente precisa ler toda a Bíblia, a gente tem que dominar o livro, que é o livro da nossa salvação. Um judeu com 13 anos, ele já leu a Torá umas 200 vezes, né? Que são os 5 primeiros livros para nós, o Pentateuco. E a gente tem não sei quantos anos de evangelho, nunca leu a Bíblia toda, não consegue ter uma noção da história toda da Bíblia. Então, quando a gente tem essa noção completa das Escrituras, a gente vai começando a perceber essas relações, porque lá no Novo Testamento está lá, olha, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta tal, para que se cumprisse, e aí a gente vai entendendo, olha aqui, a relação de uma coisa com outra, como é bela, aí você vê toda a sabedoria de Deus no plano, né, que Ele nos dá nas Escrituras. Então, quando o autor fala sobre tipos, sobre sombra, toda vez que ele falar, tenha sempre isso em mente. Então, tipo é uma sombra de algo que vai acontecer mais adiante, uma realidade que também é chamada de antítipo. Antítipo porque vai ser o cumprimento do tipo, aquele que vai acontecer. Deu para entender, meus irmãos? Então, isso fica maravilhoso, né? Isso fica maravilhoso quando a gente começa a entender todas essas relações. Por exemplo, aqui um tipo muito curioso, que a teologia da prosperidade usa muito de forma equivocada. Já viram aquela história lá do Abraão, né? Leva Isaac para ser sacrificado. Quando ele levanta o cutelo, então, para matar Abraão, o que é que acontece? Deus provê uma ovelhinha lá, né? Que vai livrar Isaac da morte.
Quem era aquela ovelhinha da provisão, do livramento ali em Isaac? Quem era, irmãos? Quem é a ovelha que vai livrar da morte aqueles que serão sacrificados? Jesus. Tipo de Jesus, de Cristo, um tipo de Cristo ali. Então, quando você lê ali, você, caramba, aqui está a salvação. Então, toda história de salvação no Antigo Testamento sempre vai revelar ali um tipo de Cristo Jesus. Deus proverá. Deus proverá. E Deus proveu. Exatamente. E Deus proveu para quem? Assim como proveu para Abraão lá atrás, proveu para a igreja hoje, para nós. Quem? Cristo Jesus. Então a ovelhinha é Cristo Jesus. E aí o pessoal da teologia da prosperidade diz que o quê? Que a provisão vai ser o bem material, de que Isaac é o dízimo que você tem que dar à igreja. Nada a ver, meus irmãos, nada a ver, totalmente distante do Evangelho, não ensina nada do Evangelho, né? É outra história, não tem nada a ver. Amém, tá certo. Irmãos, eu tenho uma atividade aqui, dá tempo de fazer? Dá, né? Tudo distribuir, por favor. Ela está um pouquinho diferente, eu explorei mais um pouco da revisão que a gente fez, mas na próxima aula a gente faz uma atividade que contemple mais essa parte da nova aliança, porque junta a parte dos profetas e também já lá no Novo Testamento, tá certo? Então a atividade é a seguinte, na verdade quem prestou atenção aos quadros ali vai ver que são aquelas frases que estão lá, só que eu embaralhei tudo aqui e vocês vão ter apenas que escrever 2 letrinhas nesses parênteses que estão aí. São 18 frases, em cada uma tem um parêntese e aí vocês vão ter que escrever somente AS, mas não é AS infantil não, aqui AS é Aliança do Sinai e AA, também não é Alcoólicos Anônimos, viu? É Aliança Abraâmica, só para a gente poder fazer esse contraste aqui, essa diferença. Então, deixe-me ver, o irmão Gonzaga foi trazer aqui os lápis. Eu vou já começando aqui para a gente ir ganhando tempo, tá certo? Vamos fazendo uma a uma e os irmãos vão dizendo AA ou AS, tá certo? Sinai ou Abraâmica. Diz aí, 1. Aliança da lei. Aliança do Sinai ou Abraâmica? Sinai, muito bem. 2. Promessa de uma semente por meio da qual todas as nações da terra seriam abençoadas. Você tem uma aliança aqui de quê? Uma aliança do tipo de promessa. Seria Sinai ou Abraâmica? Abraâmica, muito bem. 3. Algo em que cada família participava. Aqui fica está meio solto, né? Ainda, mas numa dessas alianças a família tinha uma participação, quer dizer, ela... Eu só estou com isso agora, para acompanhar. Eu vou imprimir mais da próxima, eu prometo. Fiz só 13 cópias, eu acho. Vou fazer mais, da próxima eu faço mais. Aqui a aliança do Sinai, no 3, não é isso? Porque era a aliança de que cada família tinha participação. Era a aliança do Sinai, você tinha ali um acordo, né, em que o povo tinha que cumprir a obrigação, tinha que cumprir o ritual, aquilo que era estabelecido por Deus. 4. Concessão real, promessa unilateral, apenas Deus faz a caminhada, assumindo toda a responsabilidade por cumprir a promessa até o final e levar sobre si todas as maldições no caso de sua quebra. Sinai ou Abraâmica? Abraâmica, concessão real. 5. Bênçãos para obediência perfeita e maldição por qualquer transgressão. Sinai ou Abraâmica? Sinai. 6. Aliança incondicional que anuncia uma promessa divina. Eu não sei por que eu fiz, ficou assim agora que eu estou percebendo. Os irmãos estão fazendo porque estão entendendo, né? Não é porque está assim, A, B, alternando não, né? Bom, vamos lá. 7. Tratado de suzerania, obrigação pessoal que requer do vassalo o cumprimento de todos os termos e as condições ou que sofra as consequências. Sinai ou Abraâmica? Sinai, tratado de suzerania é o Sinai, a lei ali tem essa condição. 8. Bênção como presente que resulta do desempenho pessoal de outra pessoa. Sinai ou Abraâmica? Abraâmica. Ok.
9. Não existe misericórdia, é estritamente um pacto de obediência pelo povo, de fazer tudo o que está ordenado no livro da lei, com longa vida na terra prometida como bênção, e exílio e morte como maldição. Sinai, muito bem. 10. Algo sobre a qual ouviam falar, um pacto que tinha sido feito no interesse deles, mas sem a sua parceria. É algo que vinha unicamente de Deus. Abraâmica. Aliança condicional que impõe obrigações. Sinai. Deus mostra clemência e não executa as maldições da aliança sobre a transgressão de Israel. Abraâmica. 13. Constituía um aio ou um tutor que conduz a Cristo por tipos e sombras e por mostrar que não conseguíamos cumpri-la. Sinai. 14. Aliança da promessa. Aqui está fácil. Já está o nome Aliança da Promessa, Aliança Abraâmica. 15. Legislação civil e cerimonial para a vida em Canaã. Sinai. Bênção obtida por nós pessoalmente. A bênção é obtida pelo mérito, pelo ato de cumprir. Sinai, né? A bênção, se não cumprir é maldição, se cumprir é bênção. Oi? Porque ficou curtinha a frase, né? Acho que foi isso. Conduz a Cristo e as realidades celestiais da liberdade eterna. Abraâmica. E por fim, bênção concedida como uma herança. Herança, a palavra-chave aí. Abraâmica, né? A herança, a promessa de Deus. Irmãos, que Deus abençoe cada um e qualquer dúvida que for surgindo aí, tem a semana todinha para a gente ir conversando. Não precisa ser só aqui no momento da aula. Irmãos, graças a Deus, né, a gente está evoluindo, né? Vocês já estavam aí tudo afiado, aí respondendo bem rapidinho, né? Uma maravilha isso. Louvado seja Deus por esse conhecimento. Eu espero que vocês possam aí fazer